Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Olá! Hoje, o foco é um pilar da fé cristã, a ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo. A gente está se baseando num capítulo do livro Teologia Sistemática ao Alcance de Todos. Isso aí. Nossa meta é entender o que esse material nos diz sobre a natureza do corpo de Cristo depois de ressuscitar, sabe? O significado profundo desses eventos e o que rolou na ascensão dele aos céus. Então, vamos direto ao ponto. Começando pela ressurreição. A fonte sublinha que o Novo Testamento, tá cheio de testemunhos sobre ela. Exatamente. Os evangelhos, Atos, as cartas, Apocalipse, todos eles, de um jeito ou de outro, ou contam ou já partem do princípio que Cristo ressuscitou, está vivo e reina. É a base da fé ali descrita, né? Um fundamento mesmo. Bom, porque o material logo de cara diferencia é que a ressurreição de Cristo não foi tipo a de Lázaro, que só voltou a viver como antes, né? Foi algo diferente. Sim, essa distinção é crucial no texto. Lázaro foi, reanimado, né? Voltou para a mesma vida mortal, ia morrer de novo. Cristo não. A argumentação usa aquela imagem dele como as primícias, sabe? De 1 Coríntios 15. Primícias, tipo os primeiros frutos. Isso. Pensa nos primeiros e melhores frutos da colheita, eles são a garantia, o modelo do resto. Cristo seria o primeiro a receber um corpo humano novo, assim, aperfeiçoado, imortal, glorioso, sem fraqueza, sem chance de morrer de novo. Um corpo eterno. Entendi a ideia das primícias. Mas e aquela questão do reconhecimento? O texto fala que teve uma confusão inicial, né? Tipo os discípulos para Emaús, Maria Madalena. Como explica isso? Olha, o material aborda esses casos, sim. No de Emaús, cita Lucas dizendo que os olhos deles foram impedidos de reconhecê-la no começo. Ah, então foi algo tipo sobrenatural ali naquele momento. Parece que sim, né? Uma ação divina temporária, não que Jesus estivesse reconhecível. Depois os olhos abriram. Com Maria Madalena, bom, o contexto ajuda a pensar. Talvez a pouca luz de manhã, João fala que ainda estava escuro, e o estado emocional dela, né, o choque. Tudo isso pode ter contribuído para a dificuldade inicial. Faz sentido. Mas fora esses casos específicos, o reconhecimento aconteceu, mesmo que com aquele susto inicial. Isso. A análise cita outras partes. Mateus, quando as mulheres abraçam os pés dele. E em João, tem várias. Ele mostrando as mãos, o lado para os discípulos juntos. Ah, sim, naquela sala trancada. Exato. E depois na praia, lembra? No capítulo 21, o reconhecimento acontece sim, mas é sempre com aquele espanto, né? Diante do milagre. Uma coisa que o texto levanta é que talvez a aparência dele refletisse essa passagem do sofrimento extremo para uma saúde perfeita, para a glória, entende? Mas sendo o mesmo corpo. E aí entra aquele termo de Paulo, corpo espiritual. Isso. Como a fonte explica isso? Porque espiritual pode dar ideia de algo não físico, né? É um ponto importante, que o texto tenta clarear bem. Espiritual aqui, na interpretação que ele traz de 1 Coríntios 15, não quer dizer não físico. Não é etéreo, fantasma, nada disso. Ah, bom. Pelo contrário, se opõe ao corpo natural psicóis, que é esse nosso, sujeito a limite, doença, morte. O corpo espiritual pneumaticóis seria um corpo físico mesmo, real, tangível, só que perfeitamente guiado, energizado pelo Espírito Santo, adaptado para a vida eterna, para a glória. A fisicalidade continua, mas num nível elevado, digamos. Essa ênfase na fisicalidade é bem forte no texto, então. Quais são os argumentos mais, diretos que ele usa para defender isso? O autor é bem enfático, sim, ele lista um monte de evidências dos evangelhos. Para resumir, ele foi tocado, né? As mulheres nos pés, Tomé foi convidado a tocar as feridas. Certo. Ele comeu peixe assado, justamente para mostrar que não era um espírito. Nossa, comeu mesmo. Isso é bem concreto. Ele caminhou, conversou com os discípulos, partiu o pão de um jeito que eles viram, mostrou as marcas. E talvez o mais direto, ele mesmo disse em Lucas 24 que tinha carne e ossos, coisa que espírito não tem. E Pedro lá em Atos confirma,
comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou. A fisicalidade é tratada como fato mesmo. Ok, a evidência da fisicalidade parece bem sólida no texto. Mas a fonte também mexe naquelas passagens mais complicadas, né? As aparições e sumiços repentinos, ele entrando em salas trancadas. Como ela resolve essa tensão aparente? Sim, o material encara isso, mas a advertência é para a gente não tirar conclusão apressada sobre a natureza do corpo só por causa desses eventos. Não está dito que ele atravessou a parede, por exemplo. Entendi. A sugestão é que podem ter sido milagres pontuais. Coisas relacionadas ao jeito de aparecer e sumir. Tipo, lembra de Filipe sendo transportado do nada em Atos 8? Ou as portas da prisão se abrindo sozinhas em Atos 12? Ah, verdade. Outros eventos inexplicáveis. Exato. Podem ser coisas assim. O foco principal da análise, o ponto central, continua sendo a realidade física do corpo ressuscitado. E aqui tem um ponto teológico que a fonte acha importantíssimo. Essa ressurreição física é vista como uma validação muito forte da bondade original da criação de Deus. Lá de Gênesis 1, quando Deus diz que tudo era muito bom, sabe? Adaptados para os novos céus e nova terra. Uma criação restaurada, glorificada. O corpo ressuscitado de Cristo seria então a garantia e o modelo disso. Reafirma o plano original de Deus para nós como seres completos, corpo e alma. Nossa, essa conexão com validar a criação é um ângulo muito interessante que às vezes a gente não pensa. E sobre quem fez a ressurreição acontecer? Foi Deus Pai ou foi o próprio Jesus? O texto olha para as passagens, tem versículos que falam claramente que foi o Pai, né? Atos 2:24, Romanos 6:4. Mas tem outros onde Jesus fala do poder dele mesmo de dar a vida e pegar de volta, como em João 10. E de reerguer o templo do corpo em 3 dias. Exatamente, João 2:19. A conclusão que o livro apresenta é que não tem contradição, foi uma ação conjunta da Trindade. Pai e Filho e o Espírito Santo está implícito ali também, operando juntos. O próprio Jesus fala em João 11, eu sou a ressurreição e a vida. Entendi. Ação conjunta. Bom, chegamos num ponto-chave aqui. Quais são as implicações diretas, as grandes consequências que a fonte tira da ressurreição para a vida de quem crê? O material detalha 3 impactos principais. O primeiro é a regeneração. O novo nascimento espiritual. Regeneração. Isso. A argumentação baseada em 1 Pedro 1:3 é que Deus nos regenerou para uma esperança viva pela ressurreição de Jesus. Quer dizer, a ressurreição dele não é só um fato histórico lá atrás, é a fonte do nosso novo começo espiritual, entende? Entendo. A gente recebe, tipo, uma vida ressuscitada agora, um poder novo. Paulo, em Efésios, fala que fomos vivificados junto com Cristo e até ressuscitados com Ele. Ele mesmo queria conhecer o poder da sua ressurreição, lá em Filipenses 3. Um poder que, segundo Efésios 1, já opera em nós e é o mesmo poder que trouxe Cristo de volta dos mortos. Esse poder capacita a gente para lutar contra o pecado, como em Romanos 6, e fortalece para o serviço, como em Atos 1:8. Uau! Então a ressurreição dele dá energia espiritual pra gente aqui e agora. Forte isso. Qual a segunda implicação? A segunda é a justificação. O texto liga a ressurreição diretamente ao fato da gente ser declarado justo por Deus. Cita Romanos 4:25. Jesus foi entregue por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Para a nossa justificação? A interpretação que o texto dá é que a ressurreição funciona como o selo de aprovação do Pai sobre o sacrifício de Cristo. É a declaração de Deus de vida paga, obra aceita, completa. Ao ressuscitar Jesus, Deus estava dizendo, pagamento recebido, justiça satisfeita. E como quem crê está unido a Cristo pela fé, essa absolvição vale para a pessoa também. Então a ressurreição não só acontece depois da cruz, mas ela confirma, garante a justificação que foi conquistada ali. Faz todo sentido. É tipo o recibo divino de que a conta tá paga.
E a terceira grande consequência? A terceira é a garantia dos nossos corpos ressurretos futuros. A ressurreição de Cristo é um modelo e a promessa da nossa própria ressurreição física, lá no fim dos tempos. Como diz 1 Coríntios 6,14. Deus sim ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Ele é as primícias, lembra? O primeiro de muitos irmãos que vão ter corpos como o dele, sem corrupção, gloriosos, poderosos. As cicatrizes. As de Jesus continuaram. As nossas vão ter... Bom, sobre as cicatrizes de Jesus, a fonte vê como algo único dele. Um memorial eterno do amor, do sacrifício. Já os nossos corpos ressuscitados, argumenta-se, serão perfeitos, recriados em glória, provavelmente sem as marcas das dores, das doenças desta vida. Impressionante. Isso tudo tem um peso enorme. E como a fonte traduz isso para o nosso dia a dia? Que implicações práticas, éticas, ela destaca? Sim, o material tira de Paulo, principalmente, de 1 Coríntios 15, Romanos 6 e Colossenses 3, três orientações bem práticas, que saem direto dessa teologia. Ok. Primeiro, firmeza e dedicação no serviço. Saber que a ressurreição é real e que a gente vai ter corpo glorificado motiva a sermos firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. Porque o nosso trabalho para Deus não é inútil, sabe? Tem um propósito eterno. Certo, faz sentido. Segundo, foco no eterno. Somos chamados a buscar as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Valorizar o que é eterno, não só o que passa. Porque a nossa vida verdadeira está escondida com Cristo em Deus, né? Isso está em Colossenses 3. Buscar as coisas do alto. E terceiro, resistência ao pecado. A ressurreição nos dá poder para viver diferente. A gente deve se considerar morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Romanos 6,11. Isso dá tanto a obrigação quanto a capacidade real de não deixar o pecado reinar no nosso corpo mortal. Tá lá em Romanos 6 também. Ok, cobrimos bastante coisa sobre a ressurreição. Vamos agora para a ascensão. Como a fonte descreve esse evento? Foi logo depois? O relato se baseia mais em Lucas 24 e Atos 1. Aconteceu 40 dias depois da ressurreição, lá em Betânia, com os discípulos vendo. 40 dias. Isso, ele foi elevado, assim, visivelmente, subindo aos poucos, até que uma nuvem o cobriu. Essa nuvem o texto interpreta como talvez um sinal da glória divina, Shequina, sabe? Entendo. E logo depois apareceram 2 anjos e garantiram para os discípulos, olha, Jesus vai voltar do mesmo jeito que vocês viram ele subir. Visivelmente, corporalmente, a descrição dá muita ênfase no evento ser público, intencional. Ele não sumiu, ele subiu para um lugar específico, o céu. Ter um corpo físico glorificado implica ir para um lugar, né? Uma localização espacial. Ele foi para um lugar real, então. E o que aconteceu com ele quando chegou lá? O que o texto diz sobre como ele foi recebido no céu? A fonte afirma que ele entrou num estado de glória, de honra, de autoridade, que, para ele, como Deus-homem, era uma nova fase. Claro, ele sempre foi Deus, mas agora, como humano vitorioso sobre o pecado e a morte, ele é exaltado a uma posição de poder supremo. Interessante. O texto cita a oração de Jesus em João 17, pedindo para ser glorificado com a glória que tinha antes do mundo existir. E as declarações dos apóstolos depois. Pedro diz que ele foi exaltado à destra de Deus. Paulo fala que Deus o exaltou sobremaneira. 1 Timóteo diz que ele foi recebido na glória. Aquela cena de Apocalipse 5, com o céu inteiro adorando o Cordeiro que foi morto. Sim, digno é o Cordeiro. Exato. Digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória, louvor. Isso é visto como retrato dessa exaltação depois da ascensão. Essa imagem dele assentado à direita de Deus é muito forte na Bíblia. O que significa exatamente essa sessão?
O que o texto diz? Explica que isso já era profetizado lá no Salmo 110, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. E se cumpriu na ascensão, como Hebreus 1.3 fala. Esse sentar-se tem vários significados simbólicos importantes. Como quais? Primeiro, a obra de redenção está completa. Tipo alguém que senta depois de terminar um trabalho pesado. Indica que a missão de sacrifício de Cristo foi concluída com sucesso. Não precisa acrescentar mais nada. Entendi. Trabalho feito. Segundo, recebeu a autoridade suprema. Sentar à direita do trono é o lugar de máxima honra e poder. Efésios 1 e 1 Pedro 3, que a fonte cita, dizem que ele está acima de todo principado, potestade, poder, domínio. Ele reina ativamente sobre tudo, esperando a hora de subjugar todos os inimigos, como diz 1 Coríntios 15. Reina sobre tudo. E terceiro, tem autoridade para enviar o Espírito Santo. Pedro, lá no discurso de Pentecostes, em Atos 2, liga diretamente a exaltação de Cristo à direita do Pai com a capacidade dele de derramar o Espírito Santo sobre a igreja. Mas essa imagem de estar assentado não quer dizer que ele está parado, passivo, né? Imagino que não. Exato, não. O texto faz questão de frisar isso. Assentar-se indica a posição de autoridade, a obra terminada, mas não inatividade. Tem outras imagens no Novo Testamento, né? Estevão, em Atos 7, vê Jesus de pé à direita de Deus. De pé. Sim, como se estivesse intercedendo ou pronto para agir. E em Apocalipse 2, ele está andando no meio das igrejas. Então, sessão é uma metáfora de status, de poder, de reinado ativo, não de ficar imóvel. Ele continua agindo pelo seu povo e governando o universo. Se a ressurreição tem tantas implicações práticas, imagino que a ascensão também não seja só um final feliz lá no céu. Deve ter impacto para a gente aqui na Terra também, certo? O que a fonte diz. Com certeza. A análise aponta implicações diretas para nós, também baseadas na nossa união com Cristo. Certo. Primeiro, nossa própria ascensão futura é antecipada. A ida dele para o Pai com o corpo humano glorificado é a garantia e o modelo da nossa futura ida para estar com o Senhor. Lembra de 1 Tessalonicenses 4? Sermos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Hebreus 12 também nos encoraja a olhar firme para Jesus, que já completou a corrida e está lá, assentado no trono. Ele foi na frente abrindo o caminho. Exato. Segundo, nossa morada celestial é garantida. Em João 14, Jesus diz que vai preparar lugar para nós. O fato dele, como nosso representante humano perfeito, estar fisicamente lá no céu, garante que o nosso destino final é estar com ele na casa do Pai. A presença dele lá assegura a nossa entrada futura. Garante nosso lugar. E terceiro, e esse é um ponto que o texto acha extraordinário, já participamos da sua autoridade. Efésios 2.6 diz que Deus não só nos ressuscitou com Cristo, mas também nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nos fez assentar já? Como assim? É forte, né? A interpretação apresentada é que, pela nossa união com o Cristo que está lá exaltado, a gente já tem, num sentido espiritual, uma participação na autoridade e na vitória dele. Isso nos fortalece para a luta espiritual agora, sabe? Como em Efésios 6, 2 Coríntios 10. E essa participação vai ser muito mais completa no futuro, quando, segundo outras passagens, os santos vão reinar com Cristo e até julgar anjos. Uau! Essa ideia de já estar assentado com ele nos céus, mesmo vivendo aqui, é algo poderoso para a gente processar. Então, resumindo o que a fonte nos mostrou, a ressurreição foi um evento real, físico, que transformou o corpo de Cristo, fez dele o protótipo do nosso futuro corpo glorificado. E ela é essencial para a nossa vida espiritual agora, a regeneração, para a nossa posição diante de Deus, a justificação e para a nossa esperança futura. Exatamente. E a ascensão não foi um sumiço no ar, mas uma subida visível, corporal, para o céu, onde Cristo foi exaltado à posição de máxima honra e autoridade universal, como Deus-homem, o Rei que reina à direita do Pai. E essa exaltação garante nosso futuro lar no céu e nos dá, já agora e de forma crescente, uma parte na autoridade e vitória dele.
Uma visão bem completa, cheia de implicações. Exato. E talvez para deixar uma reflexão final que sai desse material todo, se a ressurreição física de Cristo valida a bondade do mundo material que Deus criou e aponta para um futuro de corpos físicos numa criação renovada, como é que essa verdade deveria mudar nossa atitude, nosso cuidado com o mundo físico, com nossos próprios corpos e com as nossas relações uns com os outros hoje, mesmo enquanto a gente espera essa restauração final? Excelente pergunta para a gente levar. E com essa provocação, a gente encerra esta análise detalhada sobre a ressurreição e ascensão de Cristo, conforme apresentada na nossa fonte de hoje.